Bom dia, meus alunos, meus queridos e amados alunos. Hoje, sexta-feira, sextou para nós, mas vamos aprender. Sexta-feira é um dia também de conhecimento. Todo dia é dia de aprender, né? Então, vamos hoje aprender sobre história. Vamos falar sobre nossa cultura indígena. Deixa eu pegar aqui o nosso livro de história para mostrar a vocês, ó. Aqui o nosso livrinho, para vocês estarem acompanhando a explicação da PRO nas páginas 66 e 67. E como a PRO vem dizendo a vocês em quase todos os vídeos, né? Principalmente esse de história com texto, pega marcador de texto, marca lá no livro que é para falar, o que você achar interessante, assiste o vídeo, repete, assiste novamente, lê o livro para responder o dever, entender. Se ficar com alguma dúvida, pergunta a prova, tá certo? Então vamos lá aprender. Vamos falar sobre a cultura indígena. Então no livro diz assim: quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já viviam aqui com suas crenças, seus costumes, seus hábitos, muito diferentes dos europeus. Nós vimos isso, né, na aula passada. Então, tanto os índios acharam estranho a cultura dos europeus, como os europeus acharam estranha a cultura indígena dos índios. O modo de se vestir, os índios andavam nus ou seminus, enquanto os europeus andavam cheios de roupa, né? Então, eles acharam tudo isso, todos dois acharam muito diferentes. Não existe apenas o povo indígena, porque existem, são centenas de nações indígenas, algumas tão diferentes das outras, como é diferente o Brasil da Austrália. Então, são nações. Cada uma vai ser o que? Diferente da outra. São bem diferentes, com linguagens diferentes, os costumes também, cada um específico, né? Diferentes. Os povos da Terra não têm consciência de que, nessa esplêndida província do nosso planeta vivo, o território brasileiro, eles possuem tantos irmãos e irmãs. Eles são os testemunhos da terra, os remanescentes, ou seja, os mais velhos, de um holocausto que dura um pouco mais que 500 anos. Então, desde quando os europeus chegaram aqui, Pedro Álvares Cabral estava se deslocando, procurando uma nova rota para chegar à Índia, né? Para conquistar, né? Uma rota mais rápida para comprar as especiarias e voltar. Ele mudou o caminho e atracou aqui no Brasil, em Porto Seguro, que nos envergonha e que nos convoca à solidariedade e à reparação. Porque tudo isso aqui era dos índios, e aí todo mundo foi chegando e foi tomando, e os índios hoje têm bem pouco o espaço aqui no Brasil. Gastronomia. Na cultura indígena, a mulher fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico, incluindo cozinha, roçados, abastecimento de água e transporte de fardo. Então, desde quando começam as primeiras chuvas, as mulheres elas ficam responsáveis já em limpar o terreno, em plantar, né, para ali poder retirar para o alimento. Algumas das técnicas conhecidas da cozinha dos indígenas são pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar, assar, tostar, cozer ou passar pela fervura. Os assados sempre são feitos enrolados em folha de bananeira, palmeira e etc. Então, tudo isso aí que nós utilizamos hoje em dia, né, também são costumes indígenas. É muito comum também um modo de preparo de pratos em fornos subterrâneos. Tal técnica consiste em fazer um buraco no chão, forrar com folhas grandes de árvores, colocar a carne enrolada ou apenas cobri-la com folhas.
colocar terra e, por fim, atear fogo em uma fogueira em cima. Assim, podemos dizer que a alimentação indígena ainda está presente de maneira forte na região norte do país e que contribuiu com a grande herança para a formação da alimentação brasileira. Porque nossa alimentação, muita coisa que nós utilizamos, nós herdamos dos índios, da cultura dele, de como eles faziam a comida, de como eles preparavam a comida, e nós trouxemos isso para o nosso cotidiano. Eles costumam cultivar pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade. Plantam mandioca, feijão, milho e batata doce. A alimentação indígena é obtida da natureza e eles só retiram dela o que realmente precisam. Eles só retiram da natureza aquilo que eles realmente vão precisar para sobreviver, né? Eles não retiram para desperdiçar, não, mas para a sua sobrevivência. Os utensílios utilizados para preparar a alimentação são feitos manualmente, ou seja, são feitos pelas mãos, e são usadas cerâmicas, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, pote com água, etc. Todos esses materiais são feitos com barro, madeira, casco de animal, casca de fruta e etc. Como a gente observa aí, tudo da natureza. A base da alimentação indígena é a mandioca, com a qual se obtém massa ou farinha, e com o que eram feitos diversos quitutes. Além disso, fazem parte da alimentação cará, pinhões, batata doce, cacau e amendoim. Os legumes verdes praticamente não eram consumidos, mas ingerem caruru, palmito e serralha. No cardápio é possível encontrar peixes, tartarugas, mariscos e etc. Vamos falar também, conhecer um pouquinho sobre as plantas medicinais indígenas. A farmacopeia, a arte de preparar e compor medicamentos, né, indígena, foi sempre muito rica, muito variada, de muitas plantas, de muito conhecimento. Praticamente, para cada doença, conheciam as correspondentes ervas, plantas e beberagens terapêuticas, que era para algum tratamento. Algumas foram incorporadas pela medicina mundial, ou seja, a medicina do mundo, como a ipecacuanha, excelente contra diarreias sanguinolentas, o jaborandi, como sudorífero e depurativo. O sudorífero a gente vê aí, né, para febre, depurativo deve ser para alguma coisa relacionado a alguma secreção na pele. A copaíba, para curar feridas e infecções urinárias. A quina, fundamental na culinária contra a malária. Vários alucinógenos, como a ayahuasca ou a caapi, e a coca, utilizada nas anestesias e em inúmeras outras drogas farmacêuticas. Tudo isso, né, do índio que ele vem usando, tirando da natureza para tratamentos medicinais, né, que a gente chama, né, de tratamentos farmacêuticos. Eles usam da natureza, são os tratamentos naturais que vêm da natureza. É assim que o índio, né, usam as plantas medicinais. Então, tudo isso é da cultura indígena e que muitas vezes é absorvido pelo mundo todo, vem da cultura do índio. Então, vou pedir a vocês para responder a atividade no livro, nas páginas 68, 69 e 70, e lá em cima aí, ótimo final de semana para todo mundo. Fica em casa. O momento agora nos preservarmos, né, ficando em casa. Um super beijo da Pro, Jesus abençoe.